agradecer a participação de vocês aqui na Semana de Psicologia do Instituto de Gestalt. Meu nome é Eliane Nogueira e eu vou estar falando para vocês um pouco sobre o manejo da clínica com idosos. Como é uma palestra um pouco rápida, uma palestra de 1 hora, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em falar durante uns 45 minutos sobre alguns temas que eu separei, porque o assunto é amplo, e deixar depois uns minutinhos para responder algumas perguntas que vocês tenham. Então, como eu ainda não sei quantas pessoas vão estar participando, quem for tendo pergunta, pode escrevendo no chat, que aí nos minutos finais eu tento responder o que for possível ser respondido, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela agora de alguns slides que eu preparei para a nossa conversa. Tá aparecendo para você aí? Ei, vamos! Os slides? Tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar hoje a respeito do manejo da clínica com idosos, tá? Então, primeiro eu quero me apresentar para vocês. Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória. Eu sou psicóloga, me formei em 98, e assim que eu me formei na faculdade... Então, vamos lá, vou voltar. Então, nós vamos falar um pouco do manejo da clínica com idosos. Eu vou começando a me apresentar para vocês. Então, vou falar um pouco da minha trajetória. Então, assim, eu sou psicóloga, me formei em 98. Na época que eu fiz faculdade, a gente pouco ouvia falar sobre as linhas humanistas, né? Então, a faculdade, ela tinha um enfoque muito em psicanálise, e na época nem chamava TCC, na época a gente chamava de psicologia comportamental. Então, naturalmente, quando eu saí da faculdade, fui para a psicanálise. Dentro da psicanálise, eu fiquei mais ou menos 10 anos, num modelo de atendimento bem clássico, com divã, tudo isso. Alguns anos depois, eu fui fazer um curso de arte-terapia, uma pós-graduação em arte-terapia, e nesse momento, eu já comecei a trabalhar com outros recursos que não só o recurso da fala. Como desde o tempo da faculdade eu já gostava do trabalho com idosos, então na faculdade eu fiz estágio na época chamava asilo, hoje chama instituição de longa permanência, e os atendimentos que eu fiz na clínica da faculdade já eram com pessoas um pouco mais velhas, né? E aí eu fui fazer gerontologia no SEDES, depois fui para o Instituto de Gestalt fazer a formação. Terminando a formação, eu participei do grupo de terapia breve que o Instituto estava montando, com a coordenação do Enio Brito. Fiquei 3 anos nesse curso. Depois comecei a me interessar por psicoterapia de casal e família, mais a psicoterapia de família, entendendo a importância de compreender o contexto familiar quando você atende idosos. Nesse momento, que é 2020, eu estou fazendo uma formação em psicoterapia de casal e família pelo Instituto de Fortaleza, com a Terezinha Melo da Silveira, e ingressei agora em julho no mestrado em Ciências do Envelhecimento. Então, o mestrado está me trazendo uma experiência no que se refere a enxergar o idoso sobre vários aspectos, porque o meu mestrado é um mestrado multidisciplinar, tá? Então, não é um mestrado em psicologia, mas ele engloba todas as áreas do envelhecimento. Bom, eu defendo muito o porquê a gente precisa pensar num manejo de clínica com pacientes idosos, né? Então, assim, eu parto do princípio, e as minhas ideias, elas estão muito ligadas à questão de que cada fase da vida possui os seus marcadores, né? Então, assim, nós temos marcadores da infância, nós temos marcadores
da adolescência, temos marcadores da vida adulta e temos marcadores do envelhecimento, quando as pessoas vão ficando mais velhos. Então, assim, pensando nisso, eu acho que não é que a gente vai se tornar um terapeuta ou um gestalt terapeuta ou um psicólogo só de idosos, mas a gente precisa entender os ciclos da vida, né? E entender algumas coisas que acometem mais a população que a gente está trabalhando, de acordo com a faixa etária dessa população, tá? Então, assim, isso eu acho que tudo, né? Por exemplo, eu tenho estudado ciclos de vida das famílias, né? Então, assim, uma família, quando tem um bebê, ela passa por alguns aspectos desse ciclo de vida. Quando a família tem filhos adolescentes, são outros aspectos. Quando a família tem nela idosos, são outras questões que precisam ser pensadas, né? Esse idoso é um idoso em plena atividade? Esse idoso é um idoso que precisa de cuidados? De que maneira que a família vai se reestruturar? Então, por isso eu acho tão importante a gente pensar num manejo da clínica com idosos, com coisas pertinentes a essa faixa etária da vida e coisas que vão acontecendo mais nesse ciclo de vida das pessoas. Só para a gente ter uma ideia, aqui está a pirâmide de dados, né, demográficos. E aí, o que a gente percebe? A linha mais clara é a linha de 2012, a linha mais escura é a linha de 2019. Então, só da gente bater o olho, a gente percebe, por exemplo, na linha lá de cima, que são idosos com 80 anos ou mais, de 2012 para 2019, vocês percebem que nós tivemos um aumento na linha com idosos com mais de 80 anos. E quando a gente pensa na primeira linha da pirâmide, lá embaixo, de crianças de 0 a 4 anos, a gente percebe que em 2012 nós tínhamos muito mais crianças de 0 a 4 anos do que a gente tem em 2019. Então, o que diz? Isso são dados Brasil, é fonte do IBGE, aqui do Brasil. Diz o seguinte: as coisas estão mudando, as famílias estão mudando, as configurações estão mudando, o mundo está mudando e também a longevidade está trazendo muitas mudanças para a gente, né? Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso. Eu sou muito defensora de pensar no manejo da clínica com idosos, tá? Só para a gente ter uma ideia, alguns números, né? Pessoas abaixo de 30 anos. Em 2012, nós tínhamos 47,7% de pessoas abaixo de 30 anos. Em 2019, esse número já caiu. São 42,3%. Também dados do IBGE. Expectativa de vida, gente. Em 1950, a expectativa de vida era de 45 anos. Em 2018, a expectativa de vida é de 76 anos, né? Eu brinco que assim, eu quero viver até os 90 e quero trabalhar até os 89, né? E tenho fé que eu vou conseguir trabalhar de uma maneira plena, de uma maneira ativa até os meus 89 anos. E pensando nisso, é importante a gente conseguir fazer uma distinção entre dois conceitos muito importantes, que é o conceito de senescência e senilidade, tá? Vocês vão ouvir falar muito nessas duas palavrinhas quando a gente fala de idosos. Então, assim, senescência é um envelhecimento primário, é um processo biológico cuja causa primordial ela se enraiza na hereditariedade do organismo. Então, assim, o tempo todo a gente está envelhecendo, né? E produz, o envelhecimento ele vai produzindo alterações, né? Que está relacionada ao tempo, independente de doenças adquiridas ou não. Então, por exemplo, cabelo branco, né? Fios de cabelo branco. Todo mundo vai ter.
mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos, né? Por quê? Porque isso é um traço do envelhecimento pensado do ponto de vista da senescência, né? O envelhecimento é um processo natural, é um processo biológico, né? E aí, em contrapartida, nós temos a questão da senilidade. A senilidade é um envelhecimento secundário, que a gente chama. Se refere aos defeitos ou incapacidade cuja causa vem de fatores externos e hostis, em particular, traumas ou doença. Em geral, eles vão tendo efeitos que podem ser e se modificando. Então, assim, por exemplo, um AVC, né? A pessoa que sofre um AVC e ela fica com vestígios desse AVC. A gente já entende como uma senilidade. Por quê? Porque essa pessoa ela foi acometida por um aspecto externo que mudou o jeito de envelhecer dela. Então, ela não está mais tendo somente um envelhecimento biológico, ela está tendo um envelhecimento biológico marcado por uma doença que ela teve, tá? Esses dois conceitos são importantes da gente pensar. E aí, assim, uma outra pergunta que eu trago, que eu acho fundamental, é a gente pensar quando nós nos tornamos velhos, né? Então, assim, a ideia de ir se tornando velho é uma ideia que acontece desde quando a gente nasce, né? Rubem Alves, ele fala que nós não deveríamos falar eu estou fazendo 45 anos, é mais um ano de vida, né? Nós deveríamos falar, estou fazendo 45 anos, é menos um ano de vida, né? Tendo aí a ideia de que o ser humano é finito e desde quando a gente nasce, as coisas já vêm, o nosso relógio, ele já vai acontecendo, o nosso tempo ele já vai contando, né? Então, assim, pensando por esse lado, todos nós já estamos num processo de envelhecimento. Bom, é importante a gente falar dos marcadores do envelhecimento. São muitos marcadores, mas eu gosto de dividir em 4 blocos, como eu trouxe aqui para vocês. Então, assim, o primeiro aspecto que marca o envelhecimento é o aspecto social, muito definido pela idade cronológica. Então, em países em desenvolvimento, a gente tem 60 anos, a marca da entrada no envelhecimento. Em países desenvolvidos, 65 anos. Então, o que significa isso? Significa que a hora que eu tenho a marca de 60 anos, eu já sou vista pela sociedade como um idoso. Então, eu posso andar gratuitamente no transporte público, eu posso ter uma plaquinha no meu carro dizendo que eu tenho acesso a vagas preferenciais. Então, isso é um marcador social, tá? Um outro marcador são os sinais externos do próprio corpo. Então, assim, a gente vai vendo na aparência um marcador do envelhecimento, né? E é interessante pensar nas fotos, né? Como as fotos denunciam isso, né? Então, eu gosto muito de ver quando as pessoas fazem aqueles desafios no Facebook de, sei lá, postar uma foto de 10 anos atrás e uma foto de agora, que eu acho que isso vai trazendo a consciência, né? De que as coisas estão acontecendo, são sinais externos do próprio corpo, que é muito marcado pela aparência, né? Então, o envelhecimento traz aí uma marca externa muito forte. As pessoas percebem, né? Então, assim, todo mundo, se não passou, vai passar pela situação de que algum adolescente na rua olha para você e te chama de tia, né? Ou o momento em que as pessoas começam a te chamar de senhora ou de senhor.
E isso é uma coisa que quem está fora está vendo e nem sempre é num compasso do que a gente está vendo, né? No compasso do que eu estou vivendo. Mas os sinais externos começam aí denunciando que o envelhecimento está acontecendo. Também tem os sinais internos do próprio corpo. Então, assim, vários marcadores. A menopausa é um marcador. Como eu falei para vocês, às vezes um quadro de, por exemplo, alguma doença que acontece mais perto do avanço da idade, a questão, por exemplo, de perceber que a memória está diferente, a questão de perceber que a disposição, né? Então, sei lá, o pique para uma atividade física começa a ficar um pouco diferente. Então, esses são os sinais internos do próprio corpo. E um quarto bloco que eu chamo, que é o entorno. O que eu estou chamando de entorno? A gente começa a se ver no mundo através das pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, por exemplo, eu lembro que para mim um grande marco do envelhecimento foi quando eu comecei a ver as minhas amigas da adolescência, por exemplo, tomando remédio para pressão alta, né? Porque assim, era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, nossa, acontece mais com pessoas um pouco mais velhas, e aí se a minha amiga já começou a tomar remédio para pressão alta, isso diz o quê para mim? Que ela tem a mesma idade do que eu e que eu já estou entrando num outro cenário, né? Bom, também, às vezes a gente começa a perceber que uma amiga fica viúva, um amigo fica viúvo, né? Então a gente, alguém infartou, né? Então, assim, alguém da minha idade já infartou, alguém da minha idade já foi acometido por alguma questão que eu estou vendo que acomete mais uma população idosa. Então, isso também começa a ser um marcador. Por que é tão importante falar dos marcadores, né? Porque a gente consegue, às vezes, escutar de um outro jeito o que o paciente está trazendo para a gente na clínica, tá? E a gente consegue ter um acolhimento de que isso realmente é um ponto de sofrimento, porque marca uma transição, marca uma passagem. Principais perdas associadas ao envelhecimento. A gente tem a questão da aposentadoria, né? Que é uma coisa que culturalmente vem mudando muito, mas que é muito difícil esse processo para a maioria das pessoas de quando elas se aposentam, né? E é muito difícil no nosso país, porque uma aposentadoria não significa necessariamente uma tranquilidade, né? Significa uma preocupação maior de como eu vou sobreviver agora, com um salário menor e com uma necessidade de vida maior, né? Em termos de custos mesmo, tá? Então, esse marco, até porque assim, a gente está num mundo onde a gente é visto pelo nosso trabalho, né? Pelo nosso consumo. Então, a aposentadoria é vivida na maioria das vezes como uma perda, né? Onde a gente às vezes trabalha com o paciente uma ressignificação. Uma outra perda associada ao envelhecimento o envelhecimento traz algumas limitações, né? Então, assim, por exemplo, do ponto de vista biológico da mulher, com a entrada na menopausa, existe aí muitas vezes uma constatação de que é chegada o término da possibilidade de gerar filhos, né? Então, isso é uma coisa que a gente vive muito como perda, né? E a questão da finitude, né? A gente vai se aproximando de uma finitude, né? É claro que a morte faz parte da vida, todos nós sabemos disso, embora a gente não fique pensando nisso, mas é um tema muito mais presente numa pessoa de 80 anos do que numa pessoa de 20, na maioria das vezes no consultório. Bom, eu vou só falar muito rápido,
porque eu vejo que a Gestalt tem muitas contribuições a esse manejo da clínica dentro do envelhecimento, principalmente a nossa visão de homem, que é uma visão que privilegia muito as potencialidades, né? A questão da awareness, né? De trazer muitas vezes o paciente para ficar awareness do que ele está vivendo, do que ele está pensando, né? Tendo aí um contato com o sofrimento dele, com as coisas que ele tem trazido. Acho que 2 conceitos fundamentais dentro da Gestalt para o envelhecimento é a autorregulação e o ajustamento criativo, né? Então, eu aposto muito nisso, eu aposto muito na capacidade do paciente de se ajustar ao meio, né? De ressignificar a vida dele, e eu tenho visto que isso tem acontecido muito na pandemia. E um outro ponto super importante é a postura terapêutica, né? Então, assim, eu costumo dizer que ter a escuta atenta, a postura acolhedora, a amorosidade é fundamental num atendimento com idosos. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas já vêm de realidade de que ela está vivendo dentro de uma casa e ninguém mais a enxerga, né? Então, assim, ela quer contar uma história dela, do passado, uma lembrança, e às vezes os filhos não têm paciência, os netos não têm paciência, né? Então, assim, o idoso, muitas vezes, ele vai sendo acometido por um sentimento de que ele vai ficando esmagado e sem espaço, muitas vezes na própria família, né? Na própria sociedade. Então, essa postura terapêutica com uma escuta ativa e uma amorosidade é fundamental quando a gente está num atendimento de idoso. Claro que em todas as faixas etárias, mas eu acho que no idoso é muito especial, tá? Pontos específicos que eu acho importante a gente pensar. E aí, quando a gente pensa no manejo da clínica com idosos, a gente precisa estar atento a essas questões. Então, por exemplo, a sensibilidade à comunicação. Então, o que eu percebo às vezes, sempre perguntar para o paciente se o paciente está entendendo o que eu estou falando, né? Por quê? Porque seja num atendimento, numa modalidade online, a comunicação não é a mesma. Então, assim, e às vezes a gente usa um termo ou fala alguma coisa que o paciente não entende e a gente tem que estar sensível a essa checagem, né? Um outro ponto específico que aparece muito na terapia são as dificuldades auditivas, né? Então, assim, às vezes está atento se precisa falar num tom mais alto, às vezes está atento se ele está ouvindo, porque assim, não são todos os idosos que conseguem chegar e colocar aquilo que incomodam numa primeira vez. A gente ainda tem uma sociedade muito norteada pela vergonha. Então, às vezes eles não entendem, mas eles não querem falar que não entenderam, né? A gente também precisa estar atento aos problemas visuais, né? Então, assim, ele está vendo... Então, por exemplo, num atendimento online, às vezes não dá para pegar alguma coisa pequena e mostrar. Ele não vai ver aquilo do outro lado. Então, assim, é um outro tempo de manejo. E uma atenção especial às questões motoras. Eu até costumo contar um caso que eu passei, porque assim, a gente também não tem só case de sucesso, tá? A gente vai aprendendo também quebrando a cara. Num outro consultório que eu tinha, eu coloquei um sofá, desses sofás super confortáveis, que a pessoa senta, a pessoa afunda. E eu atendia uma idosa e ela era bem baixinha, ela tinha acho que 1,45 m, por aí, ela era bem pequenininha. Aí veio no primeiro dia no sofá novo, ela, nossa, sofá novo, vê se você gosta. Ela sentou no sofá, rolou toda a sessão. Na hora dela sair, ela não conseguia levantar do sofá,
porque ela tinha afundado no sofá. Aí eu tive que ajudar ela a levantar. Aí naquele momento eu pensei, bom, esse sofá não é um sofá adequado para quem atende idosos, né? Outra coisa, às vezes você tem um consultório num lugar que você tem uma escadaria, né? É um ponto a pensar. Por quê? Porque muitos idosos apresentam questões motoras, né? Então, assim, isso, gente, a gente precisa perguntar quando a gente tem um contato para psicoterapia, né? Então, eu recebi um contato de uma família que a idosa tinha sofrido um AVC e ela era cadeirante, né? E aí, assim, a família falou, ela é cadeirante, ela tem como ir para o seu consultório, né? E eu disse, não, tem, eu fico num prédio com elevador, as portas, são portas que passa cadeira de rodas, porque a gente tem que pensar nessas adequações quando a gente atende idoso no consultório, tá? Algumas patologias que mais aparecem no atendimento de idosos é a questão da memória. Dentre elas, a doença que mais acomete os idosos é o Alzheimer. A segunda patologia é o Parkinson. E os idosos muito sofrem de depressão. Então, assim, como que eu costumo trabalhar? Eu gosto muito de trabalhar de uma forma interdisciplinar. Então, assim, eu gosto dessa relação com os outros profissionais que atendem ao idoso. Então, assim, eu peço a foto da receita do que ele está tomando, eu entro em contato com os profissionais que estão atendendo o idoso, até para me situar. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que eu estou atendendo e eu percebi na semana passada, e ela falou isso para mim, ela estava muito sonolenta, ela não estava conseguindo aproveitar o horário dela de terapia. E aí, quando eu saí do atendimento, eu entrei em contato com a psiquiatra e falei, olha, eu queria te falar que essa semana foi muito difícil a terapia para ela, porque ela não estava conseguindo ficar acordada, né? E aí a psiquiatra me explicou a medicação, falou, não, a gente fez uma troca, ela está se adaptando, mas eu acredito que isso vai melhorar. E também quando o idoso chega, que ele não faz nenhum tipo de acompanhamento, e que se eu percebo que tem alguma questão relacionada à memória, alguma questão nesse sentido, eu peço para que ele procure. Num primeiro momento, um geriatra, que é a especialidade médica que cuida do envelhecimento, mas infelizmente a gente sabe que no nosso país é um profissional difícil, é raro. E aí eu vejo que eu consigo, ou um neuro, ou um psiquiatra, mas eu acho importante esse trânsito com outros profissionais. Uma coisa muito importante quando a gente atende idosos, rede de apoio. A rede de apoio dos idosos, a gente fala em 2 blocos, né? A rede de apoio formal, que é a rede de apoio formada pelos profissionais. Então, sei lá, aquele médico clínico geral que o idoso vai, ou idosos que precisam de cuidadores. Essa é a rede formal. E a rede informal, que são amigos, família e comunidade. O que eu posso dizer para você que dizem as pesquisas e que é uma realidade que eu percebo muito aqui no consultório? Quanto maior a rede de apoio que o idoso tem, parece que mais saudável é essa vida emocional dele, né? Então, assim, toda rede de apoio é importante, né? Seja rede de apoio religiosa, seja rede de apoio de amigos da comunidade, família, todas as redes são importantes, né? Eu costumo brincar e dizer que, assim, uma lembrança que eu tenho muito especial da minha infância eram as reuniões que a minha avó fazia na casa dela de Tupperware. Quem é um pouquinho mais velho que está aqui no grupo vai lembrar, né?
que as mulheres se reuniam, se arrumavam a casa, compartilhavam um bolo, compartilhavam um suco, vendiam as Tupperwares, né? Mas assim, era um momento de troca muito especial, né? E quando a gente começa a envelhecer, é muito difícil ficar sem uma rede para poder ter troca, né? Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que nem sempre a família consegue ter a escuta de antes? Por quê? Porque os filhos estão preocupados em trabalhar, porque os netos querem ficar com os amigos e o idoso ele vai ficando mais recluso, né? Então, assim, idosos que frequentam e que têm rede, no geral, são idosos que eu acho que têm um envelhecimento psíquico mais saudável, emocional mais saudável, né? Bom, vou falar da clínica ampliada para vocês. Por que eu falo de clínica ampliada, gente? Porque quando a gente pensa que a gente vai atender um idoso, a gente não pode pensar que ele vai vir toda semana no nosso consultório e que o nosso trabalho acaba aí. Pode ser assim, como pode não ser assim. Então, assim, o atendimento em consultório é uma possibilidade. A outra possibilidade é o atendimento na residência do idoso. A outra possibilidade é o trabalho do psicólogo em instituição de longa permanência. E uma outra coisa que a gente precisa pensar é: não existe atendimento a idoso sem com que o psicólogo ele acolha a família naquele processo, tá? Então, como eu falei para você, se o seu atendimento vai ser feito no seu consultório, pense nas adequações que você precisa fazer, né? Se o seu atendimento vai ser na residência da pessoa, você tem que tomar vários cuidados. Então, o primeiro cuidado é que é muito diferente você ir para o local onde a pessoa está. Tem ganhos e perdas nisso. Eu faço atendimento domiciliar. Eu posso dizer para vocês vivendo na pele. O ganho é que a gente tem uma outra dimensão da vida daquela pessoa, né? A gente entra na casa dela, a gente vê os objetos da história dela. Então, assim, uma coisa é o paciente aqui falar que ele tem cachorro, outra coisa é eu ir na casa do paciente e ver o cachorro lá, né? Agora, nós temos algumas perdas também, né? Que é uma perda de que às vezes a gente tem que adaptar as questões que acometem aquela rotina do atendimento domiciliar. Então, como que eu faço quando eu vou fazer um atendimento domiciliar? Eu pergunto quando as pessoas fazem contato comigo se a casa tem um lugar mais privativo para poder ter o atendimento. E aí, em a casa tendo, quando eu chego, eu sempre pergunto para o paciente onde ele vai querer eleger como nosso lugar de atendimento, como nosso consultório. E aí, assim, alguns gostam do quarto, outros gostam do quintal, outros preferem um lugar, a cozinha, por exemplo, né? E aí, de algum jeito, eu tento tornar aquele ambiente um ambiente privativo. Então, por exemplo, eu tive uma situação de ir num atendimento domiciliar e a gente fazia o atendimento bem no fundo do quintal, então era um lugar bem privativo. Quando eu cheguei, a paciente falou: a gente pode ficar aqui no sol? Só que eu olhei e vi que a janela da cozinha era bem colada aonde a gente estava, aonde ela estava tomando sol. E as pessoas da casa circulavam o tempo todo pela cozinha. E aí eu falei: a gente pode ir lá para o fundo, que eu acho que a gente fica mais à vontade, né? Para poder conversar com privacidade. Se você tiver com um pouquinho de frio, a gente pega uma blusa, alguma coisa assim. E ela entendeu e foi, né? E aí a gente fez o atendimento lá. Então a gente tem que tomar esses cuidados, né? A gente tem que entrar assim, com muita delicadeza na casa do paciente. A possibilidade de trabalho na ILPI,
Então, assim, que é uma possibilidade de trabalho com grupos, que é uma possibilidade de trabalho diferente do trabalho de consultório, mas que também exige um manejo de um trabalho interdisciplinar, na maioria das vezes, né? E aí, assim, os trabalhos com grupos, muitas vezes você tem grupos muito diversos, pessoas com situações de família não, situações de saúde muito diversa que você precisa ir administrando. E a família? Tem no livro da coleção organizada pela Lilian Frazão, Gestalt Terapia, o 4, tem um capítulo muito bacana falando sobre a clínica com idosos. E ele fala muito dessa importância de incluir a família, né? Então, como que... Primeiro que, geralmente, quem entra em contato comigo não é o idoso, né? Na maioria das vezes, algum filho entra em contato comigo, né? E aí eu pergunto, o seu pai ou sua mãe, eles quer fazer terapia, como que tá? E peço para falar com o idoso no telefone e marco. E aí, gente, com essa questão da pandemia e do atendimento online, tá? Você vai lá, você, psicólogo, elege a plataforma que você quer trabalhar. Gente, esquece. Com o idoso não é assim. É um que quer fazer pelo vídeo do WhatsApp, é outro que quer fazer pelo FaceTime, é outro que fala para você que não fica à vontade de ficar de fone, que não gosta de fone, e tá tudo bem, a gente vai trabalhando esse manejo. Então, quando eu falo com o paciente, agora que a maioria dos meus atendimentos estão online, eu pergunto para ele como que ele fica à vontade, por onde ele quer fazer o atendimento, né? E aí fecho com ele esse combinado. Primeiro eu tenho uma primeira consulta com o paciente. E geralmente, na sequência, eu já tenho uma consulta com a família, né? Com os filhos. E o que eu procuro fazer? Eu procuro, pelo menos uma vez por mês, ou no máximo uma vez a cada 2 anos, conversar com a família, né? A respeito de como está sendo. Tenho exceções? Tenho exceções. Tem idosos que não querem que a gente entre em contato com o filho, porque muitas vezes o filho nem sabe que ele está no processo de psicoterapia? Tem, e eu respeito, né? Mas na maioria eu tenho uma escuta aberta para a família, tá? Porque eu acho muito importante, principalmente quando o idoso é acometido por alguma patologia, né? Então, assim, ele está num processo de demência, é super importante ouvir como a família tá lidando com isso, como a família está se organizando, como que as coisas estão se estruturando, tá? Então, assim, também depende do quanto esse idoso está completamente independente ou não. Mas na maioria das vezes eu converso sim com as famílias. A busca por psicoterapia nos últimos anos cresce em importância para os idosos. Ela não só ajuda a lidar com as perdas inerentes à idade ou problemas específicos da saúde, como, sobretudo, ela potencializa suas capacidades e possibilidades de ter uma vida mais ativa e prazerosa. Então, gente, eu espero que ninguém aqui que esteja participando dessa palestra diga que não tem campo para psicoterapia para idosos. Por favor, não façam isso. Por quê? Porque cada vez mais eles nos procuram em consultório, né? Então, assim, eu fiquei muito triste. Eu participei de um curso há algum tempinho atrás e a colega que estava dando o curso, ela falou alguma coisa do tipo, não, idoso não vem para terapia, idoso não tem nem dinheiro e tal. Eu fiquei super constrangida, porque não é mais essa a realidade, né? O idoso existe, o idoso está no mundo, todos nós estamos num processo de sermos idosos mais longevos e continuamos em terapia. E vamos para a terapia, né? Então, assim, eu tenho paciente de 80 anos, né? Então, assim, eles vêm, eles querem entender os sentimentos,
A gente trabalha com as possibilidades, eu trabalho às vezes muito com essa questão das perdas, né? Então, assim, o momento de uma viuvez é um momento super propício para eles procurarem psicoterapia, né? A saída dos filhos de casa, muitas vezes. Então, assim, gente, nós temos um grande potencial de nicho de mercado para trabalhar. Façam isso, né? Abram o consultório, queiram atender os idosos, porque é um trabalho muito gostoso, é um trabalho que, assim, a recompensa é muito grande, né? Então, pontos importantes da clínica com idoso, então eu falei para vocês, incluir a família. Um outro ponto é entender o papel de cuidador. O papel de cuidador não necessariamente é alguém da família. Às vezes pode ser um vizinho, às vezes pode ser um afiliado, né? Porque também, assim, vários idosos não têm família. Isso é uma coisa também que a gente começa a pensar. A gente vem vivendo cada vez mais um enxugamento do tamanho das famílias, né? Então, assim, às vezes o idoso não se casou, não teve filhos, os pais morreram e ele fica sozinho, né? E é o que eu falei para vocês, a importância da rede. Por quê? Porque muitas vezes, através da rede, você percebe que o idoso ele tem um outro cuidador, né? Às vezes um vizinho que ajuda ele, às vezes é uma afilhada que vem, né? Ou às vezes aquele idoso que realmente está acamado, que está ali, que está precisando de cuidados 24 horas, a gente também entende quem é que está responsável por esse cuidado. Como eu já disse para vocês e reforço, vamos ter atenção ao espaço terapêutico. Tem coisas que são lindos, tapetinhos são lindos no consultório, eu adoro, mas eu não tenho, né? Por quê? Porque o idoso pode escorregar, né? Então, assim, a gente tem que ter esse tipo de atenção. O estabelecimento de vínculos, e assim, na minha experiência, o estabelecimento de vínculos com eles é um estabelecimento muito gostoso, porque o que eu sinto na maioria deles é assim, eles esperam o dia da terapia, né? É muito importante, né? É um momento que eu trabalho com eles, é assim, é o seu espaço para se cuidar. Então, teve outro dia eu estava fazendo a terapia online com uma idosa, e aí assim, gente, é muito interessante. Por quê? Não esperem que eles vão focar a câmera do celular como um adolescente consegue focar. Você enxerga tudo, você enxerga o teto, você enxerga o chão, o celular cai, e tudo bem, eu vou falando, não tô te vendo. Abaixa um pouquinho a câmera e vamos ajustando do jeito que dá. E aí essa idosa, a filha dela entrou, acho que esqueceu que ela estava no horário da terapia e entrou no quarto. Aí eu só escutei ela falando assim, por favor, respeita o meu momento que eu estou com a minha psicóloga. E deu risada. Eu achei assim, super, né, uma valorização do momento dela, do espaço dela. E também uma outra coisa que eu acho importante, que eu trago da arte terapia, é a utilização de recursos lúdicos, né? Então, eu trabalho às vezes com jogos, eu trabalho com pintura, eu trabalho com poesia, eu trabalho com música, né? Então, todos esses são outras coisas que a gente pode trazer para o espaço terapêutico. Sempre pensando na possibilidade que aquele paciente tem. Então, às vezes, não dá para propor uma atividade que você pensou sem antes conversar com ele, né? Porque às vezes ele tem uma mobilidade motora reduzida, então precisa ter muito cuidado ao fazer esse tipo de proposta. Aos psicólogos e gestaltes terapeutas, precisamos ter familiaridade com a gerontologia e o seu campo multidisciplinar. Então, o tempo todo a gente aprende. Eu tenho idosos que têm acompanhamento com TO, com físio, e eu entro em contato com esses profissionais também. A gente precisa entender
que a visão existencial que confere ao ser humano potencial criativo e o capacita a lidar com as perdas inerentes da idade. Então, assim, essa fé no humano e essa fé de que enquanto a pessoa está viva, tem possibilidade de trabalhar com essa pessoa, de trabalhar as emoções, de trabalhar tudo que ela vem sentindo mesmo, né? E eu acho que a terapia para o idoso, ela oportuniza o processo de revisão da vida, né? Então, eles olham muito para trás, e eu sempre tenho um cuidado de acalmar e dizer que aquela decisão que ele tomou lá atrás foi o melhor que ele pôde fazer naquele momento, né? Essa presentificação do passado traz à consciência situações inacabadas. Então, por exemplo, eu tive um atendimento a uma idosa que ela tinha tido uma depressão pós-parto e ela trazia uma culpa muito grande de não ter cuidado de uma das filhas. E quando eu fiz uma primeira sessão com a família, com os filhos, no caso, essa mesma filha me disse, porque quando eu nasci a minha mãe ficou muito doente, foi muito difícil e tal. Aí eu peguei e falei, tá, mas o que ela ficou doente como? Aí a filha me falou, não, ela teve uma depressão pós-parto. Quando a idosa começou a trazer para mim toda essa culpa que ela sentia, eu propus para ela que ela pudesse conversar isso com essa filha, né? E aí ela me falou assim, mas será que ela vai entender? Como eu já tinha conversado com a filha e já tinha entendido que a filha sabia o que tinha acontecido, eu falei para ela, sim, eu acho importante você conversar, eu acho importante você abrir, porque elas nunca tinham conversado sobre isso. Passou uma semana, na semana seguinte, quando ela me viu, ela falou, eu conversei com a minha filha. E eu perguntei como foi, ela chorou muito, ela falou, não, a minha filha disse para mim que entendia, que sabia que eu tinha ficado doente, foi um momento muito bonito, né? Então, assim, é uma oportunidade também, naquilo que é possível, o idoso fechar gestaltes de situações inacabadas. É isso. Quero agradecer, deixa eu descompartilhar a tela aqui para poder ver vocês. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, é muita coisa para falar. Eu corri. Eli, a Carolina, ela perguntou, na verdade você já respondeu algumas coisas, mas ela coloca aqui, deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu subir aqui também. Ela queria saber o seguinte, quando a família não tem família ou ela é precária? A ausência dos filhos, o desprezo. Sim. Aí o que eu trabalho com o idoso? Eu trabalho a construção da rede. Tá? Então, assim, quando não tem família ou quando essa família... Às vezes às vezes não é nem que a família não liga para o idoso, às vezes a família mora em outro país, por exemplo, né? Então, eu trabalho a importância dessa construção de rede. Então, os amigos, o pessoal do bairro, os vizinhos. E, gente, uma coisa que faz muita diferença na velhice. Participar de uma comunidade religiosa, qualquer, independente. Mas isso traz para o idoso um pertencimento, né? Então, assim, é isso que eu trabalho, porque, de fato, muita gente não tem ninguém. E aí eu vou trabalhando essa rede. Uma outra pergunta o idoso fica presente na sessão com a família? Depende. Às vezes eu sempre pergunto, né? Então, por exemplo, eu tenho uma idosa e ela tem 3 filhos, né? E aí eu falei para ela, olha, eu fiz uma primeira reunião com os seus filhos, né, para entender, né, como era a dinâmica familiar e tudo mais. E agora eu pensei em conversar separadamente com cada um. Aí ela falou assim, você pode começar por tal pessoa?
Aí eu falei, posso, mas assim, por quê? Né? Aí ela falou, porque eu percebo que ela tá mais deprimida, eu percebo que ela fica muito chateada, porque é uma idosa que tá com problema de mobilidade, né? Então ela falou, olha, eu percebo que ela não tá saindo, e eu já falei para ela que ela não precisa ficar em casa o tempo todo comigo, então você pode começar por ela? E aí eu começo. Eu já tive, às vezes é preciso chamar a família toda junto com o idoso. E aí, assim, tem que estar preparado para esse manejo. Por isso que eu fui fazer uma formação em terapia de família, porque não é fácil a hora que você bota todo mundo dentro da sala, né? E aí, assim, eu tento não perder de vista quem é o meu paciente ali, que é o idoso, tá? Então, assim, como a Gestalt, ela nos dá essa possibilidade de que a gente não tem uma forma fechada, né? Que é o que eu falei para vocês, e que não está pautado pela idade, mas está pautado pela autonomia, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho aquele idoso que mora sozinho, que trabalha, que paga as contas dele, que passeia, que viaja e tal, e às vezes assim, não é necessário chamar a família. É o que a Lércia está perguntando. Se sempre, ser intermediário da família, é interessante contato com a família, se o idoso já se vira, né? Faz sozinho. Então, depende muito, né? Então, eu me lembro que eu atendi um senhor que tinha uma faixa de 70 anos e que ele veio para a terapia. Foi muito interessante, porque assim, ele veio porque ele estava se sentindo muito explorado pelo filho, porque o filho pegava o cartão de crédito dele, gastava, não pagava e os lugares ficavam ligando para ele. E ele ficava muito nervoso. E aí ele teve um piripaque um dia, foi para o posto de saúde, lá no posto de saúde falaram que ele precisava ir para a terapia, que era um problema emocional. E aí ele veio para a terapia. Quem fez o primeiro contato comigo foi exatamente esse filho, né? E aí eu marquei a terapia pro pai e tudo, e foi um processo que ele queria se sentir forte o suficiente para se impor para os filhos. E a gente foi trabalhando isso na terapia. Então, assim, esse caso foi um caso específico que eu não tive contato com os filhos, que eu não tive contato com a família. Né? Eu acabo tendo muito mais contato com a família quando são idosos com questões mais limitantes, entende? Então, por exemplo, o idoso, ele depende de uma cadeira de rodas, o idoso é acamado, ou o idoso está num princípio de uma demência, né? Aí eles acabam ficando mais dependentes de uma pessoa ou outra, né? E aí sim eu chamo a família. A Daniela está perguntando que quando o idoso vive num relacionamento abusivo, psicológico, você intervém de alguma forma? Hoje, o que eu posso dizer? A maioria vive num relacionamento abusivo no que se diz respeito ao dinheiro. A maioria dos idosos perdem a autonomia sobre o próprio dinheiro. Infelizmente, nós temos muitos idosos que sustentam toda a família, né? Então, assim, o que eu procuro ir trabalhando na terapia com eles é ele recuperar esse lugar, trabalhando essas fronteiras, trabalhando qual é o papel, né? E trabalhando o ciclo de vida da família, né? Porque uma coisa é você colocar todo o seu dinheiro em prol dos filhos quando você tem filhos pequenos, né? E outra coisa quando seus filhos são adultos, não geram renda e você tem que pagar as contas desses filhos. Então a gente vai trabalhando, eu vou trabalhando esses lugares. Eu nunca tive uma situação de violência sexual do idoso chegar com uma queixa de violência sexual ou com uma queixa de ser espancado, nada nesse sentido no consultório, mas eu sei que existe, né? E aí a gente tem que trabalhar isso também de alguma forma.
A Clara está dizendo que esse abuso financeiro é bem demarcado e gera conflitos familiares e muitas violências. É isso aí. Sim. Então, a Lércia falou, quando o idoso chega até o consultório sem intermédio da família, é interessante também esse contato com a família? Eu falei, às vezes não, né? E sempre pautado. Eu tenho um idoso de 77 anos que trabalha, mexe na internet, mora sozinho, faz tudo sozinho, né? E que eu não tenho contato com a família. E eu tenho um idoso de 60 anos que já está completamente dependente da família porque não consegue pegar um ônibus mais sozinho. É impressionante pensar, gente, que assim, o envelhecimento, ele é muito distinto. Então, quando eu penso em alguém de 60 anos, eu conheço infinitas possibilidades de você chegar aos 60 anos. Tem gente que chega a 60 anos maravilhosamente bem, né? Trabalhando, ativo e etc. E tem gente que já chega aos 60 anos já precisando de muitos cuidados, né? Por isso que eu falei para vocês, tem marcadores nessa faixa de idade, tem marcadores. Mas, assim, a história de cada um é uma história muito individual. Você disse que correu com a palestra, né? Elas estão dizendo que correu, mas que foi tudo maravilhoso. Mas eu também disse que você dá esse curso, né? Isso, pelo Instituto. E aí, assim, aí é um curso de 8 horas, é um curso que eu entro em tudo, trago 1 milhão de exemplos e tal. Na palestra, eu quis dar, assim, uma pincelada. Eu falei, olha, fiquem atentos, eu vou avisando quando tiver o curso, para não perder, porque é bom mesmo. Isso. E aí, assim, gente, o que eu falo para vocês tem muitas leituras, né? Então, o livro da coleção de Gestalt é um livro muito bom. Tem vários outros livros tratando de gerontologia, tratando tem um livro muito bacana que fala da maior parte das doenças que acontecem no envelhecimento. Então, assim, comecem a procurar, comecem a estudar, comecem a pensar, porque tem muita coisa, tá? A Maria está perguntando da previsão. A Eli acabou o curso dela semana passada. Ela deu um curso a semana passada, então provavelmente só o ano que vem, para ser presencial, tomara Deus, né, que dê certo. E aí vocês estarão convidados. Isso. Mas assim, ó, eu deixei, vocês têm o meu contato, se alguém quiser falar, tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu estou fazendo bastante coisa agora e tal, mas eu respondo todo mundo, tá? Se vocês também quiserem mandar e-mail, podem ficar à vontade. Eli, passa de novo o seu contato que estão pedindo. Então tá, eu vou passar aqui no chat. Isso. E quem não anotou... Meu celular e eu vou passar meu e-mail. É porque assim, gente, é muita coisa para pensar quando você pensa numa clínica do envelhecimento. Muita coisa mesmo, né? Então, assim, são muitos aspectos de manejo, são muitos aspectos para você pensar. Eu falei para vocês, tem que ter uma noção das patologias que acometem os idosos, como que acontece, como que trabalha, né? Tem alguns instrumentos que a gente usa no consultório. Então, tem um teste que não é um teste psicológico, mas é um instrumento muito usado que se chama teste do relógio. Tem um outro instrumento que chama Mini Mental. Então, assim, tem muita coisa mesmo, tá? Eu acho que é isso, Ana. Sim. Olha, eu queria muito agradecer a todos vocês. Eu acho que tem ganhos e perdas no online. A perda é o que eu gostaria muito de estar olhando para vocês todos, porque eu não consigo ver todos por aqui.
Mas eu acho que o ganho é de poder ter gente de todos os lugares do Brasil. Como a Maria José está lá em Caruaru. Sim, que delícia! Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um novo momento, cheio de possibilidades também. Isso. Combinado? Então, pessoal, olha, muito obrigado a todos por terem dispensado o tempinho de vocês para virem aqui me ouvir. Eu estou super aberta, quem quiser me chamar, pode me chamar, porque assim, eu simplesmente amo o que eu faço. Tenho muito amor pela clínica de idosos, dentro da Gestalt terapia, trabalhando as potencialidades das pessoas, tá bom? E quem não conseguir falar com a Eli, pode me chamar também no grupo, que a gente passa o contato de novo, quem perder, tá bom? As redes sociais, a gente sempre está divulgando algumas coisas, tá bom? Combinado. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, Eli. Obrigada. Tchau, Ana. Obrigada. Beijo.